Sequenciamos o nosso encontro que estamos realizando do Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus. E nos últimos 3 encontros nós tratamos sobre alguns desafios que são enfrentados nestas moradas, que são as terceiras moradas. E o assunto das terceiras moradas, de fato, é um assunto emblemático. Por quê? Porque as terceiras moradas são moradas de transição, isto é, moradas onde nós passamos dentro de um processo espiritual, dentro de um crescimento espiritual, e nós precisamos superar e ultrapassar alguns desafios. Por isso, essa terceira morada é uma morada de transição. Ela é uma morada que nos conduz para a via mística. Infelizmente, por ser um processo de mudança dentro da nossa alma, a tendência de muitas pessoas é ficar acampadas, procurando montar este acampamento e acabam se esquecendo do processo de transição da vida espiritual, ou seja, desejando crescer e buscar as coisas mais árduas e profundas. Então, as almas que estão neste processo, sobretudo das terceiras moradas, que é um processo de transição, essas almas precisam incansavelmente suplicar a Deus a virtude da paciência e da mansidão. A virtude da paciência, que também nós podemos denominá-la como virtude da mansidão, é uma virtude própria do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, conforme nos atesta o Evangelho de Mateus, ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É no coração de Jesus que, portanto, nós encontramos esta virtude, a virtude da mansidão. É aquela virtude que vai nos conduzir para, de fato, a santidade, de controlar o nosso mundo irascível, as nossas paixões desordenadas e, pela virtude, evidentemente, conseguirmos progredir e crescer na vida espiritual. Então, as almas que estão nas terceiras moradas, tendo ciência daqueles desafios que são enfrentados neste caminho espiritual, elas também precisam buscar constantemente alcançar a virtude da paciência, a virtude da mansidão. Ou seja, diante das contrariedades e das dificuldades que são inerentes à nossa vida cotidiana, são aquelas dificuldades que nós temos que lidar tantas vezes no nosso dia a dia, a pessoa precisa de fato conseguir alcançar essa virtude. Essa virtude, portanto, ela se alcança pela oração, ou seja, pedindo a Deus, suplicando incansavelmente a Deus que lhe dê essa graça de obter a virtude da mansidão, mas também, por outro lado, ela é uma virtude humana, e evidentemente que nós podemos alcançá-la, sabendo colocar tudo diante de Deus, as contrariedades enfrentadas, as batalhas que nós travamos, tudo colocar diante de Deus, e saber que talvez, se o tempo está muito quente, eu posso oferecer isso a Deus e dizer: Senhor, eu aceito o calor, eu quero o calor, porque contra determinadas coisas nós não podemos lutar, basta que nós aprendamos a aceitar, a acolher. E aqui eis um segredo para as almas que querem passar das terceiras para as quartas moradas: é esta docilidade, é esta ternura em saber acolher as contrariedades do dia a dia. Então, as almas, elas não conseguem sofrer com paciência. Então, se você quer sair das terceiras moradas e passar pelo processo adentrando as quartas moradas, é preciso aprender com o sofrimento. E diante do sofrimento e das contrariedades, saber ter paciência. Portanto, o que nós diríamos? Qual é o segredo
para esta transição fecunda, para esta mudança de moradas. O segredo para progredir é contrariar a nossa vontade. Veja que uma alma que vem fazendo o caminho espiritual, passando pelas moradas, ela vem fazendo um processo de uma purificação interior, de um moldar-se interiormente, para se colocar diante de Deus de maneira pura, santa, para viver um processo de fato de busca de santidade. E as nossas faculdades superiores, sejam elas a inteligência, a vontade, elas também são conduzidas neste caminho de purificação, neste caminho de crescimento espiritual, pela via da santidade. A vontade, ela é, como sabemos, uma faculdade cega. A vontade, ela não sabe para onde ir. Quem orienta a nossa vontade deveria ser a inteligência, que conduz a vontade. Mas as pessoas que não estão ordenadas, que não estão no caminho de virtude, às vezes elas são dominadas pelos próprios sentidos, pela própria imaginação, pela própria memória, e a sua vontade fica totalmente cega e desorientada. Então, a vontade é esta potência da nossa alma que deve nos conduzir para Deus. Mas à medida em que uma alma contraria sua vontade, vai ordenando sua vontade para querer os bens eternos, para querer aquilo que Deus quer, esta alma vai aprendendo o segredo do progresso na vida espiritual. Ou seja, da passagem das terceiras para as quartas moradas. Então, quem está na terceira morada precisa cultivar, juntamente com a virtude da mansidão, a virtude da humildade, que, como eu dizia anteriormente, é uma virtude própria do coração de nosso Senhor. Essas duas virtudes, humildade e paciência, conduzem esta alma para o progresso espiritual, que são as duas virtudes próprias do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um segredo, talvez depois desse encontro, você que está nesse processo de uma passagem para a via mais profunda espiritualmente, aquela via em que Deus quer nos conduzir para buscar de fato um mergulho na vida dele, a gente precisa rezar essa jaculatória. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do meu coração semelhante ao vosso. Rezar com insistência e com confiança, para que o coração de nosso Senhor Jesus Cristo seja o abrigo de nossas almas, para que ali possamos de fato mergulhar nesta via espiritual. Sendo assim, meus irmãos, na terceira morada, nós precisamos aprender a morrer todos os dias. O processo das terceiras para as quartas moradas é um processo constante de morte. Como vamos morrendo? Primeiramente, aceitando as cruzes de todos os dias. Nós não precisamos cair na loucura de procurarmos cruzes, de inventarmos cruzes. Basta que com docilidade aceitemos as cruzes que Deus nos manda, aquelas mesmas que Deus nos proporciona dia a dia, ao nos levantarmos, ao enfrentarmos as dificuldades financeiras, de saúde, problemas que aparecem durante o nosso dia e que nós precisamos resolver. Aprender a aceitar essas cruzes, dizer assim: Senhor, eu quero dar-me todo a vós. E logo nós vamos aprender que com este processo de aceitação das cruzes, de contrariar a vontade, nós vamos enfrentando os fracassos da nossa vida, as doenças, as perseguições, os rebaixamentos, os sofrimentos, as traições. Por quê? Porque para ser santo é necessário morrer algo em nós verdadeiramente. Não haverá processo de Páscoa, isto é, passagem. Se você quer passar das terceiras para as quartas moradas, precisa acontecer dentro da tua alma aquilo que nós chamamos a Páscoa na vida espiritual. O que é a Páscoa? É uma passagem. O processo da Páscoa é o quê?
é aquela tensão entre a vida e a morte. É o cordeiro imolado que é ressuscitado. É verdadeiramente uma Páscoa na nossa alma que precisa acontecer. E esta Páscoa acontece na alma do homem que morre e ressuscita com Cristo. Não é possível um processo de progresso na vida espiritual sem que haja uma configuração a Cristo. Ou seja, que Cristo possa ali, diante da nossa circunstância mais dramática, do fracasso, da doença, da perseguição, da contrariedade, Ele estar ali sendo crucificado, a nossa vontade crucificada, para que Cristo possa resplandecer com a luz da sua vida. E ali Cristo, na verdade, ressuscitar, não nós. Porque se nós ressuscitarmos, no fundo, o que estará ressuscitando é o velho homem. É a velha tendência, com as suas paixões desordenadas, com seus caprichos. E tudo isso nós precisamos sepultar. Sepultar definitivamente para que Cristo, a luz verdadeira, possa ressuscitar, resplandecer com a força da sua graça e de maneira sobrenatural a nossa vida ser performada pela força do Cristo ressuscitado. Meus irmãos, este processo de morte, ou seja, de configuração, de humilhação, de paciência, de docilidade para com as contrariedades, da aceitação da vontade de Deus, é de fato o processo que precisa acontecer dentro da alma. A transição das terceiras para as quartas moradas, que é justamente essa morada, é uma morada de transição, ela precisa ser um convite constante a esse processo de uma união com Cristo através do sofrimento. Nós precisamos entender que a cruz não é uma realidade que nós precisamos fugir. A cruz não é uma realidade que nós precisamos temer. A cruz é uma realidade que nós precisamos abraçar. E à medida em que nós abraçamos a cruz com Cristo e sabemos subir com Ele para a cruz e abraçar o sofrimento que ali a cruz nos oferece, então nós entendemos o sentido do que é verdadeiramente a Páscoa dentro da alma humana. É um processo de renovação interior que exige de todos nós que morra algo verdadeiramente, definitivamente, para que o Cristo possa então ressuscitar. É claro que a alma que está na terceira morada, ela sofre ainda com esse processo de purificação interior. Esse processo que consiste em enfrentar grandes desafios, até na própria vida de oração. Esta alma pode alcançar alguns resultados, mas é verdade que são muitos desafios que se enfrentam nessas moradas. Nós enfrentamos a realidade do desapego de todo o bem criado, dos bens materiais, daquelas coisas que nós precisamos deixar, das pessoas que nós precisamos renunciar. Uma outra realidade que nós vamos ter que constantemente renunciar é a nossa honra. Em muitas situações, isso gera muita inquietação, porque nós preocupamos demasiadamente com a nossa imagem. Situações de mágoa, de raiva, de pessoas que nos ofenderam, de pessoas que nos criticaram, de pessoas que depreciaram a nossa imagem, que transformaram a nossa imagem e jogaram no lixo aquela boa fama que nós tanto salvaguardamos em nossa vida. Uma terceira realidade é o cultivo da virtude da humildade com a mansidão, que vai gerando essa disposição para acolher aquilo que Deus quer. Não é possível que uma alma possa progredir espiritualmente, que ela possa dar passos na vida espiritual, que ela queira verdadeiramente progredir, sem que ela tenha alcançado grandes virtudes. As virtudes que, como eu disse, a humildade, a obediência, a mansidão e tantas outras virtudes que vão nos ajudando nesse progresso de caminho da perfeição, de busca da santidade, de uma união com Deus cada vez mais profunda. Então, meus queridos, esta aula quer ser o convite para que, dentro do processo das terceiras moradas, aconteça verdadeiramente a Páscoa dentro da alma humana. A Páscoa é a passagem da morte para a vida. É o processo em que Cristo ressuscita e faz morrer em nós verdadeiramente e definitivamente aquilo que não pertence à vida, aquilo que não é da luz.
faça morrer em nós tudo aquilo que se opõe à vida nova em Cristo, e que impede verdadeiramente de Cristo ser a luz em nossa vida. Então, meus irmãos, que neste avançar no caminho espiritual, Santa Teresa vai nos ajudando nesse progresso, a entender que para uma verdadeira santidade é preciso progredir pelo caminho do contrariar a vontade. O fato de você contrariar a sua vontade fará com que você consiga verdadeiramente passar da terceira para a quarta morada, que é uma Páscoa, é uma passagem. E isso, de fato, nos ajudará no nosso crescimento. Os que estão avançando no caminho, nunca se esqueçam de olhar para Cristo. E ao olhar para os seus defeitos, para as suas limitações, olhe para eles e peça a ternura e a misericórdia de Deus. Não permita que os defeitos do seu próximo, a falha do seu próximo, te atrapalhe de crescer. Porque enquanto você está preocupado, se ocupando com os defeitos alheios, com as falhas do próximo, você não tem tempo para crescer na santidade. Pare de se escandalizar com as faltas do próximo. Precisamos procurar virtudes naqueles que consideramos os piores. Naquelas pessoas que às vezes nós temos uma facilidade tremenda de enxergar defeitos, procure virtudes. Certamente você encontrará, porque existe virtude em todas as pessoas, mesmo nasquelas que nós muitas vezes negamos. Nós dizemos que não há virtude, mas é possível encontrar. Deixemos a nossa agitação interior, as diversas preocupações que às vezes nos consomem no dia a dia, no ordinário da nossa vida, que as preocupações em manter a agenda, em manter a imagem, sejam realidades passageiras, porque de fato a nossa vida é curta. Saibamos escolher, como Maria, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 seguintes, escolher a melhor parte, escolher o único necessário. Recordo, para encerrar esse encontro, o apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, ele diz: lançai sobre o Senhor as vossas preocupações, porque é Ele quem cuida de vós. Confiemo-nos, é o Senhor que cuida da nossa vida, é o Senhor que conduz a nossa história. Que Santa Teresa de Jesus, mestra, doutora de oração, nos ajude neste caminho espiritual rumo às quartas moradas. Deus abençoe você, continue divulgando os nossos vídeos e que Santa Teresa de Jesus olhe por todos nós. Amém.